Olá, queridos conselheiros, conselheiras. É um privilégio estar com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast Os Conselheiros, onde nós sempre trazemos um empresário, um executivo, um conselheiro, contando a sua história de vida pessoal e profissional, para que nós possamos conhecê-lo um pouco melhor e também tirar aprendizados, lições, pílulas de sabedoria. Todas as segundas-feiras e sextas-feiras também às 20 horas, trazendo um convidado muito especial aqui conosco. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido para você se inscrever. Clica aí no sininho para receber as notificações de próximos episódios. Se você gostar desse episódio, por favor, deixe seu comentário também, sua curtida. E se você julgar também interessante, compartilhe esse episódio com outros colegas, amigos, familiares, porque esse conteúdo pode fazer sentido para mais pessoas. Se você ainda não conhece a Board Academy, procure no nosso site e nas nossas redes sociais. Saiba mais sobre os nossos programas de formação. Nós temos o programa ideal para você que deseja se tornar conselheiro, conselheira de empresa. Bom, eu sou Marcelo Simonato, diretor de operações aqui na Board Academy. Hoje eu não estou com meu parceiro Udo Girlich, mas eu tenho o privilégio de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Nós vamos bater um papo muito rico com ele e queria dar boas-vindas então ao nosso querido Yuri Pinto. Tudo bem, Yuri? Opa, tudo bom, Marcelo? Tudo bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso, Yuri. A gente que já tem tido um relacionamento aí nos últimos meses bastante próximo e finalmente podemos estar juntos aqui também para conhecer um pouquinho mais dessa sua história. Yuri, aqui na Board Academy, especialmente no nosso podcast, a gente costuma dizer o seguinte, que a foto é eu pegar lá o seu currículo, o seu LinkedIn e falar, o Yuri é hoje isso, é casado, mora em tal lugar, mas isso é o é. A gente gosta de contar um pouco da história, do filme. Então me permita voltar aí alguns anos, talvez algumas décadas, não sei, para trás, para contar a sua história do começo, né? Da onde veio, qual a origem desse sotaque bonito, né? Primeira formação, ideia de profissão, de carreira, e aí o passo a passo com insights, lições, aprendizados, conquistas, erros, acertos nessa sua trajetória pessoal e profissional. Pode ser? Pode sim, Marcelo. Bacana. Na realidade, tudo começou lá atrás na Bahia, né? Então, sou baiano, sou de Salvador. Minha família é toda de lá. Meu pai é de uma cidade linda, maravilhosa, chamada Andaraí, na Chapada Diamantina. Passei, inclusive, muito das minhas férias de lá. Andaraí? Andaraí. Do lado de Lençóis. Então, Lençóis é uma cidade comercial e Andaraí é uma cidade atrativa, então, do ponto de vista turístico, sim, né? Então, terminou que eu convivi muito com isso, convivi muito indo lá e convivi muito em família, realmente. Então, tendo a opção, por exemplo, de poder fazer passeios turísticos guiados por primos. Então, foi muito bacana. Já minha mãe é de Itabuna. Então, e essa junção aí foi se formando e foram para Salvador. Então, enfim, com a união deles, que é uma união bonita, fizeram 50 anos de casado. Uau, parabéns. Então, como é o nome dos seus pais? Agildo e Vera. Seu Agildo, Dona Vera. Parabéns pelos 50 anos de casamento. Realmente é um privilégio e eu quero, através aqui do seu filho Yuri, homenagear vocês dois. Mas muito bem, então esse casamento que começou lá atrás, em Salvador, deu origem a quantos filhos? Nós somos 4 irmãos, então cada um aí espalhado, né? Então, pelo Nordeste, então alguém saiu efetivamente em algum momento dessa área, mas voltando para as origens, né? Uma coisa que eu aprendi, Marcelo, você aí falou, deu os parabéns, mas uma coisa que eu aprendi bastante em 50 anos do casamento dos meus pais, eu tenho 48, né? Então, praticamente eu sou o filho mais velho, então convivi muito esse período. Tem dias bons e dias ruins. Com certeza. Então, e agora, resiliência e paciência e transparência, que eu acho que é muito importante. Transparência a gente ouve falar muito hoje em dia, né? Mas antigamente, transparência na relação foi algo que eu aprendi. Imagina, não é fácil ter 4 filhos, né? Eu tenho uma, então a gente vai chegar lá. Eu vou falar para você sobre isso. Minha família é de 3 pessoas, eu, minha esposa e minha filha.
Mas eu venho de uma família grande Maior. e não é fácil. Então você... É a nossa primeira experiência em termos de colegiado, quando a gente fala aqui para o nosso público de conselheiros, de você influenciar, persuadir, apoiar uma decisão de um grupo. Isso tudo começa na família. Exato. E sabe outra coisa que eu aprendi efetivamente com família foi, existe o tempo, existe o seu tempo, mas também existe o tempo de família e existe o tempo do outro. Então, tem a hora de elogiar e tem a hora de ver pessoas do ponto de vista da audiência e não do ponto de vista de quem está em cima do palco. É verdade. Então, e isso foi o que eu levei para minha vida profissional, né? Você cresceu em Salvador ou depois dali você se mudou na sua adolescência? Como é que foi? Não, andei um bocado. Então, meu pai se mudou muito. Então, meu pai foi diretor de uma empresa de bebida por muito tempo. Então, ele era diretor financeiro. E terminou que a gente morou em Manaus, morou em Salvador e morou em Recife. Então, eu terminei morando nessas 3 cidades. E isso é algo que eu trago para a minha vida até hoje. Então, eu hoje também termino andando muito. Mas, com certeza, isso deixa marcas na sua história. Com e que certeza. você precisa, com certeza, trabalhar isso de alguma forma. Uma marca, por exemplo, que eu tenho eu não tenho um amigo de infância. Mas você se adapta a esse. Então, eu tenho um amigo que foram crescendo comigo ao longo do tempo. E é engraçado que hoje eu consigo encontrar esses amigos pelas redes sociais. Mas eu não consigo voltar muito ao tempo, porque as histórias se perdiam naquele período, né? Então, é algo que a gente tem muito, muito bom hoje. É garantir histórias com perpetuidade ao longo do tempo, né? Com certeza. Onde você estava nessas andanças, na fase ali de decisão profissional, aquela adolescência para juventude? Né, nesse período, na realidade, a gente já morava em Recife, então os últimos 3 anos da época do meu ensino científico, ele foi feito em Recife e, consequentemente, eu tomei essas decisões lá. Então, eu venho de uma família que eu tenho pai e mãe bacharéis em Direito e, consequentemente, eu fui influenciado por esse caminho. Então, a minha primeira formação foi em Direito e eu sou advogado. Então, cumpri o papel, porque você sai da faculdade bacharel em Direito e você, teoricamente, você não é profissional. Então, é algo que precisava ser cumprido. É um ciclo. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida... Quer dizer, você não é um profissional formado em direito que nunca atuou. É isso que você quer dizer. Você foi lá, tirou a sua carteirinha da OAB, exerceu a função por algum período? Não. Porque na época eu já trabalhava na Antártica. Então, num projeto de trainee lá e aprendendo conceitos de vida profissional na área comercial naquela época. E aí, quando eu terminei minha faculdade, eu tive a oportunidade de migrar de carreira para a área de supply chain, que foi onde eu permaneci aí mais 17 anos da minha vida de experiência. E foi ali que eu consegui a minha decisão específica de continua no supply chain ou entra para o mundo do direito. E aí o mundo do direito não me atraía. Entendi. Eu aprendi muito. O direito me acompanha até hoje. Por quê? Porque eu acho que tudo começa e termina em pessoas. A inteligência artificial está vindo, a robotização está vindo, a automação está vindo, mas sempre vão existir as pessoas. Sabe aquele... Quando abre a cortina, são pessoas que estão lá. E as relações humanas, elas se entendem como direitos e deveres. É isso. E o direito trata disso, direitos e deveres. Na realidade, o direito faz você reconhecer que você tem limites e o teu limite é a outra pessoa. É isso aí. Muito Então, bem. Mas vamos voltar um pouquinho nessa história. Decido, então, entrar na faculdade de Direito, lá em Recife, porém já estou trabalhando, né? Não numa área de Direito, na Antártica, na época, não é isso? E aí você se forma, nessa época ainda solteiro, quais foram os próximos passos? Terminou que aí eu me formei, isso lá em 98, consequentemente mudei para a área de supply chain e fiquei na Ambev
fiquei na Antártica, que se transformou em Ambev, e, consequentemente, até 2002, quando eu migrei para uma outra indústria local, na realidade, em Pernambuco. E nesse período eu ainda era solteiro. Na realidade, eu conheci minha esposa em 2001. No período que eu estava numa transição de carreira, saindo de uma empresa grande, convidado a fazer parte de uma indústria local, inclusive uma indústria que a gente partiu do zero. Eu tive a chance de fazer uma startup de uma indústria, é muito bacana isso, porque você faz todo um planejamento, desenvolve e, consequentemente, dá errado, né? Então, na realidade, você ajusta. Então, replaneja, dá certo e continua. E aí você colhe o sucesso disso. E o sucesso dessa indústria foi levar uma marca do zero a ser reconhecida como a terceira marca mais lembrada do estado de Pernambuco na época. Isso em 2003, lá 2004. Quanto tempo você ficou nessa empresa? 2 anos e pouco, 3 2 anos. Ajudou ela a se levantar. Exatamente. E depois que estava ali em velocidade de cruzeiro. E aí eu fui convidado novamente eu fui convidado por uma pessoa do RH que tinha trabalhado comigo na época da Ambev, e aí me convidou para poder fazer parte do time da Coca-Cola. Então, ser gestor de supply chain, ser executivo de supply chain na Coca-Cola, e isso na Paraíba. E aí eu fui morar na Paraíba, né? Solteiro. E aí nessa época, aí eu vou entrar nesse tópico. Então, terminou que nesse mesmo período, ao longo dessa transição de carreira, eu conheço minha esposa em 2001, ela convive comigo nesse período e a gente toma a decisão junto. Não éramos casados ainda, mas já com a previsão, já era noivo nessa época, em 2003, então já com a previsão de quê? De que construiríamos algo juntos, em família. E aí em 2004 eu caso e aceito a transição para a Coca-Cola. E a gente vai para Paraíba, né? Então, uma primeira mudança, né? Levo logo um baiano e uma pernambucana na Paraíba, né? Então, mas também foi pouco tempo, né? Me diz uma coisa, até perdão pela ignorância, né? E eu não sei quantos aqui da região sudeste têm essa mesma ignorância que eu. Mas quando a gente olha para o Nordeste, e locais belíssimos, né, no Nordeste, mas assim como acontece no Sul, no Sudeste, existem os estados, existem as cidades, e eu acho que existem questões culturais muito distintas, né? Até pela sua própria frase, um baiano, uma pernambucana na Paraíba, ou seja, significa que existe algo diferente entre esses estados e a cultura de cada uma delas. E aí um pernambucano, ou melhor, um baiano com uma pernambucana na Paraíba, algum desafio existe cultural no meio disso? Sim, com certeza. Na realidade, como na região sudeste, como na região norte, são culturas muito parecidas, mas a Bahia ela tende a ser diferente um pouco dessas outras culturas mais ao norte do Nordeste. Então, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, elas têm uma cultura um pouco diferente da cultura, por exemplo, da Bahia, de Sergipe, que estão mais próximos ali. É uma aventura, né? Juntar isso mesmo lá, né? Então, começa porque não é uma briga cultural, mas é um acerto cultural, né? Então, eu digo isso porque aí eu me lembro do São João, né? Então, primeira vez que eu estava lá na Paraíba trabalhando ali, eu conheci o São João de Campina Grande. Então, eu era responsável pelo atendimento do Last Mile, hoje muito conhecido, mas do atendimento do varejinho lá, com a Coca-Cola, morando na Paraíba, para o São João. Então, o melhor São João do mundo está onde, né? O melhor São João do mundo está em Campina Grande ou está em Caruaru, né? Então, e aí por uma herança social e por ter me mudado muito, o que eu aprendi curta o momento. Não se prenda a entender o que é melhor ou o que é pior. Não, aproveita aquele momento. E o momento ele vai crescer com você. Ou você vai crescer com o momento. Então, são horas que você reavalia isso tudo. E aí, nessa época, a gente não tinha filhos, eu e Luísa, então a gente tinha uma mobilidade maior. Sim. E, consequentemente, minha esposa estava se formando também nessa época, então ela é jornalista. Então,
Eu vi aqui, ó, no começo da nossa gravação, estava aqui você discutindo com o nosso diretor de gravação, do diretor de estúdio, e, consequentemente, esse ambiente é muito familiar para mim, né? Então, minha esposa, ela se formou em comunicação, né? Porque o jornalismo é uma das pernas. Então, ela atuou algum tempo no começo de carreira nessa área do jornalismo. Depois foi para a área de banco. Então, terminou trabalhando aí muito tempo como bancária e aprendeu muito desse sistema. E hoje ela resolveu voltar para a área dela. Hoje, que eu digo, há uns 4, 5 anos, voltou para a área dela de jornalismo, criou uma agência de publicidade junto com algumas amigas. Hoje está com uma amiga nessa agência de publicidade e estão trabalhando nessa área, né? Eu acho que e por ter uma esposa comunicativa e que me apoia nas minhas decisões, isso é muito importante. Família, lembra lá que a gente comentou no começo, né? Então, ter uma base de família é muito importante. E a minha base foi muito forte. Então, a base da minha esposa também é muito forte. Então, é uma família que passa pelas suas dificuldades, que cresce junto, que toma decisões juntos, e foi isso que aconteceu. Então, eu estava lá na Paraíba, né? A gente estava lá na Paraíba, também não passei muito tempo, porque no final desse ano que eu tinha sido contratado, aconteceu que surgiu uma oportunidade no estado de Pernambuco, e aí eu fui promovido. E aí a gente volta para Pernambuco. Então, terminou que foi meio que uma passagem só nesse momento pelo estado da Paraíba. O que foi bom voltar para Pernambuco, mais próximo, especialmente da família. Da sua família também, mas da família dela, né? Também, mas e assim pelo contexto todo. Então, foi bom profissionalmente, foi bom pelo lado familiar, foi bom pelo contexto da promoção na época, foi bom pelo contexto geral da história. Sim. E uma coisa que era bacana, que aí é um pouco diferente, né? Naquela época que eu trabalhei na Coca-Cola, a Coca-Cola tinha pouquíssimas operações de Coca-Cola Company no mundo. E a Operação Pernambuco, Paraíba, era uma operação da Coca-Cola Company. Então, eu era funcionário de Coca-Cola Company. Então, não era Coca-Cola Brasil, não era unidade local produtora. Então, isso foi muito bacana, porque aí eu consegui ter visibilidade global de soluções logísticas, soluções em supply chain. Então, muito bacana. Inclusive, foi nessa época que eu pude participar como membro de grupos de estudo em supply chain para se melhorar atendimento ao cliente no varejo. Então, muito bacana. Então, reuniões em Atlanta, onde a gente tinha pessoas do mundo todo discutindo e conversando soluções logísticas, então globais. Então, naquela época, não se tinha nem esse mundo conectado, interconectado, mas era algo que a gente trabalhava ainda com sistemas base Excel, base Access, então coisa que hoje em dia você pouco vê no mercado, né? Então você vê muito mais ERP funcionando com sistemas já prontos ou sistemas dedicados com alinhamentos sempre online, em tempo real, coisa que você não via naquela época. Com certeza. Quando você voltou para Pernambuco, voltou para Recife? Voltei para Recife. Tá. Porque na realidade Recife é a capital principal, né? Então o interior não é... E aí é um pouco diferente o Nordeste, talvez, do Sudeste. Você tem sim grandes cidades no interior, mas não como aqui no Sudeste, por exemplo, que você tem às vezes cidades até maiores do que cidades próximas de São Paulo, por exemplo. Especialmente para indústrias, né? São Paulo já não cabe mais indústria, Exato. Então as indústrias estão na periferia da grande Exato. São Paulo. Hoje é um pouco diferente, né? Então a gente vai chegar nisso lá na frente, mas quando eu volto para o Brasil, e aí eu vejo a estrutura do Nordeste, na realidade o Nordeste cresceu muito nesses últimos tempos, né? Com certeza, com certeza. Nesse período que você volta, vamos dar um passo atrás, quando você volta lá para Recife, para qual empresa você foi? Não, então, para Coca-Cola. Então eu saio da Paraíba, sou promovido para Recife. Ah, é verdade, aí você vai para Coca-Cola. E aí eu sou indicado para uma função de supply chain, e aí eu saio da cadeia de distribuição de logística e entro na função supply chain como um todo, olhando a cadeia.
desde a parte lá de raw material, planejamento, PCP, inbound, e aí outbound custom service, né? Então, hoje está na moda custom service, naquela época era atendimento ao cliente, né? Então, mas aí o que acontece? Nessa época, aparece uma vaga dessa de função para olhar como executivo uma operação regional na região norte. Então, me mudo para Manaus. Uau! Só que aí minha filha também nasce, né? Nesse período. Então, são duas... Vê, meu histórico, talvez, de carreira, principalmente nesse momento, é marcado por fases onde na minha vida pessoal também acontece um momento de transição, né? Então, isso é muito bacana, porque eu recebo também o apoio da minha esposa nisso, né? Então, para ter uma ideia, essa ida para Manaus, ela é uma ida de transição sozinho, né? Porque minha esposa grávida de 3 meses ou 4 meses, uma gravidez difícil, porque por uma série de problemas. Então, minha filha nasceu de 7 meses, inclusive. Então, eu digo, ela nasceu igual o pai, né? Agitado, né? Já não quis ficar muito tempo nem na barriga, né? Então, ela nasce de 7 meses. Então, minha esposa com 3 meses não podia sair de Recife. Eu tinha que ir para Manaus e, consequentemente, ela não podia ir. Minha filha nasce de 7 meses, requer toda uma atenção local. E minha esposa continua tendo que ficar em Recife pelos próximos um ano e meio. Então, eu fiquei nessa ponte aérea praticamente 1 ano e meio, indo e vindo, mas uma ponte aérea que, apesar do cansaço, era uma ponte aérea feliz, né? Então, filha nova, Com certeza. O casamento transformado, uma bebê que traz mais responsabilidade para a vida profissional da gente, né? Então, a gente toma algumas decisões lá atrás que talvez com uma família, e aí um bebê, lógico, é diferente de uma família, você e sua esposa, talvez tivesse tomado outras decisões. Mas naquele momento era o certo e assim, olhando para trás, foi o certo, então não mudaria nada. Na realidade, eu acho que o que você conquista na sua vida profissional e na sua vida pessoal, você tem que erguer a bandeirinha e dizer, eu fui feliz, então eu fui corajoso, eu fui assertivo, eu ganhei e bola pra frente. Não tenho... E se eu tivesse feito... Não vamos saber nunca, então é melhor nem ficar cogitando. Exatamente. Né? O período que você ficou em Manaus... Nessa ponte aérea, depois ela foi para Manaus ou você voltou para Recife? Eu voltei para Recife. E aí foi por uma opção, na realidade apareceu uma oportunidade profissional na Skin Cariol, já tinha passado pela Ambev, pela Coca-Cola, faltava Skin Cariol, né? Então apareceu a oportunidade aí na Skin Cariol de montar uma estrutura de revisão logística, de revisão de processos logísticos, e aí lembrando lá da Coca-Cola, que foi onde eu fiz o meu processo de formação Green, meu processo de formação Black Belt, e me deu aí uma nova visão de consciência estatística. Lembra lá que eu fui do direito, né? Então eu tenho uma nova visão estatística sobre o olhar profundo de uma análise de processo. Porque nesse meio caminho também eu fiz a minha pós-graduação, meu MBA em logística, mas mesmo assim faltava a questão matemática, e eu acho que isso veio com o meu belt. Então, quando eu venho para a Skin Cariol, foi para estudar modelos de atendimento, modelos de sustentáveis, nem se usava a palavra sustentabilidade na época, mas modelos sustentáveis de operação. Como fazer ganhar dinheiro melhor com o que eu tenho. Não é fazer mais com menos, não. Como eu ganho melhor fazendo melhor com o que eu tenho. Então, porque isso no supply chain é sempre um olhar muito delicado. Quando você tem aí estruturas de DRE abertas, supply chain e logística normalmente representam 35%, 40% do custo de uma empresa, né? Então, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma malha rodoviária deficitária. O Brasil tem 2 custos: impostos e logística. A verdade é essa. Cada um representando aí os seus 30 e poucos %. Uhum. É muito pesado. É isso aí. Né?
E aí, por isso que toda empresa, né? E aí você, conselheiro que está aqui nos escutando, nos assistindo, você tem que colocar na sua agenda essas duas pautas. Quando você for ajudar uma empresa, aconselhar um empresário. Como reduzir a carga tributária e o custo logístico. Né? Será que é abrir uma outra unidade mais próxima do cliente final? Será que é mudar o regime da sua empresa? Lucro real, lucro presumido, ter mais de um CNPJ? Eu não sei. Mas você tem que colocar isso em pauta para ser discutido. E não é algo estático, né? Você fez esse ano, está resolvido. Não. Tem que revisitar de tempos em tempos, porque as coisas mudam. Uma rodovia que não existia passa a existir, uma possibilidade de modal que não era inviável ontem, hoje pode ser que já seja viável, né? Especialmente depois de tudo que a gente viveu nos últimos anos. Com certeza, você movimenta coisas hoje que era impensável há 3 anos atrás. Hoje você entra no Mercado Livre de manhã e pede um negócio, dependendo do que for, à tarde chega na sua casa. Sim. Há 3 anos atrás isso não acontecia. Então, algo mudou no modelo para que isso pudesse ser possível hoje, né? Mas, Yuri, continuando aqui na sua trajetória, então volta para Recife, volta para Skin Cariol, um novo desafio, né? Novo desafio, e aí você... Skin Cariol, que na época era uma empresa familiar, certo? Foi vendida para um grupo japonês, depois o grupo japonês vendeu para a Heineken, mas naquela época que você estava, era a Skin Cariol familiar. Vamos pegar aqui esse gancho, só porque a gente tem também, estamos falando também aqui com conselheiros, com empresários, né? Como é que foi sair de grupos multinacionais e aí vir para uma empresa de família? Como é que era esse relacionamento? Tinha algum relacionamento com os familiares ou mesmo com o conselho da empresa? Conta um pouquinho. Na realidade, era uma empresa familiar, mas uma empresa familiar bem estruturada, né? Então, isso facilita a governança, né? Então, nem se falava em governança. Na realidade, inclusive, eu nem falava em governança, talvez há mais de um ano atrás. E isso me vem muito à tona agora com a Board Academy, porque é algo que está no nosso dia a dia, né? E conselho também. Então, a gente tinha, sim, reuniões estratégicas, tinha reuniões de governança, mas reunião de conselho não. Então, no meu caso, isso estava direcionado lá isso estava direcionado em Itu, lá na origem. Exatamente. Então, era mais meu foco era norte e nordeste, de Belém até a Bahia, reestruturar uma operação de distribuidores, então, e fazer com que essa operação ela fosse mais rentável e começasse a pensar no modelo de mudança corporativa de atendimento, porque a Skin Cariol aí ela começa a fazer benchmarking e ver com a Ambev, principalmente, que os modelos Ambev de operações eram também modelos próprios. E aí a Skin Cariol tende a fazer isso, mas ela fez depois, né? Então, aí eu já tinha saído. Eu passei um ano lá, era um projeto com data, com início, meio e fim definido. Mas foi um projeto bacana. Você falou aí de modelos, de cenários, de estruturas diferentes. Naquela época a gente fazia isso muito na mão, né? Manualmente. Quer um cenário novo, muda tudo, volta para a bancada, abre o computador, cria novo SWOT, cria nova análise estratégica, estrutura novas fórmulas em Excel e entrega novos cenários. Então, você criar novos cenários era muito difícil. E aí, quando eu penso que hoje em dia eu fiz formação de modelos matemáticos para criação de cenários baseados em sistemas já operacionais, eu crio cenários, hoje eu crio 30, 40 cenários diferentes em uma semana. Então, naquela época, nem se pensava nisso. E aí, da Skin Cariol, eu vou para uma empresa nacional de BPO e o que eu digo para você transitar, e é uma outra empresa familiar, e que talvez, e aí sim, essa empresa, eu tinha reunião de apresentação de resultado no conselho, porque aí eu saio só de uma operação de supply chain e entro numa operação de governança da minha regional, então Norte e Nordeste. Eu era responsável pelo DRE dessa empresa Norte e Nordeste, então não só por uma operação de supply chain, então tinha aí eu tinha gestão de pessoas diferentes, de áreas diferentes, e não só numa visão de supply chain. Foi bem bacana, mas eu digo o seguinte, aí sim, nessa empresa,
A falta, talvez, de uma governança, de um conselho estruturado, de um alicerce que olhasse o longo prazo, fez diferença. Eu saí dessa empresa em 1 ano e 8 meses depois, e essa empresa, eu acho que 2 anos depois, 3 anos depois, ela fecha, entendeu? Ela entra na estatística brasileira, né? Sim. Então, e que a gente olha muito aqui na Board Academy, né? Então, o que fazer a longo prazo para que essas empresas tenham sustentabilidade? Faltava isso. Então, lógico, tem os assuntos sigilosos ao longo desse processo, mas no ponto de vista de governança, faltou a governança exatamente para olhar o momento certo da virada de chave. Profissionais excelentes, inclusive um deles foi o meu superintendente, o meu vice-presidente de operações, e é meu mentor até hoje, falo com ele até hoje, um carioca que mora em Santa Catarina, assim, uma pessoa do bem. Então, eu posso contar os meus mentores que eu fui criando ao longo desse processo. Esse é outro faleceu recentemente, então, mas que eram 2 pessoas que me dão suporte, um que me dá e o outro que me deu suporte até quando esteve aqui entre nós, de forma muito estruturada para o que eu sou hoje como profissional e executivo. Isso, eu vou pegar um gancho nisso que você está falando, porque muitas pessoas procuram a Board Academy, né, no intuito de se tornarem conselheiros de empresa. São executivos ou ex-executivos, alguns porque foram desligados, estão aí num processo de recolocação, outros já estão aposentados e vêm na opção de um conselho, uma forma de voltar para a ativa, afinal de contas, todos com muita bagagem, né, profissional, e ainda com uma vontade de executar, de contribuir, e a posição de conselho parece ser uma opção. Só que muitos conflitam entre uma posição de mentor, como você citou agora, coach, consultor ou mesmo professor. E eu costumo dizer o seguinte, todas essas profissões, elas estão numa macro área igual, que é qual? Mercado do conhecimento. Só que a forma de entrega desse conhecimento é que é diferente. Um professor numa sala de aula tem uma dinâmica, um palestrante tem outra, um escritor tem outra, um consultor tem outra, um coach, um mentor e o conselheiro. Ou seja, a forma de entregar esse conhecimento é que é distinta. Por muitas vezes, o conselheiro ele vai ser tido pelo dono daquela empresa como um mentor, né? Que vê naquele conselheiro uma pessoa de confiança, o qual vai com ele compartilhar dores, inclusive dores extra-empresa. Né? Você, tendo os seus mentores, certamente você compartilha com ele coisas que talvez você não compartilhasse com o seu pai, com um amigo, né? Porque são inerentes ali à posição de mentor. Você acha importante que os empresários também tenham mentores, tenham pessoas próximas de confiança para atuar com eles? Você vivenciou isso ou até na sua trajetória hoje faz esse tipo de trabalho? Acho que é essencial, Marcelo. Você tocou num ponto que é muito difícil para o empresário brasileiro, principalmente, né? Então, eu convivi com outras culturas. Então, em outras culturas, principalmente a Europa, por exemplo, se aconselhar faz parte do dia a dia. O americano ele é mais fechado, mais restrito a isso, mas ele é muito aberto a ouvir outros empresários. O brasileiro não, né? Esse talvez seja a parte mais difícil da nossa cultura brasileira, que é você, o dono, é o grande responsável por tudo. Então, você se vê numa cadeira sem a necessidade de consultar uma outra pessoa, porque você acha que chegou ali, conseguiu crescer sua empresa e não precisa de aconselhamento. Na realidade, o aconselhamento não é se prender ao presente. E isso foi uma grande diferença que eu fiz na minha ideia de ser executivo no último ano. Então, e nesse último período, junto aqui com vocês na Board Academy, estou conseguindo me desvincular um pouco de olhar a mesmice
e sim procurar, inclusive, conselhos para uma visão de longo prazo. Como eu falei, eu tenho meus mentores atuais. Então, meus mentores atuais, eles me provocam para que eu seja melhor na minha função executiva. Mas e como eu vou pensar no longo prazo se eu estou dentro do meu negócio, olhando o meu dia a dia? Quebrou uma máquina, e é isso que o empresário não pode confundir. Se eu te chamei para um conselho, eu quero que você olhe o longo prazo. Se eu te chamo para olhar o hoje, eu não estou dando espaço a você como conselheiro, como oportunidade de me trazer algo a longo prazo, porque você vai ficar consumido pelo dia a dia. Não, e interessante você ter falado sobre isso, porque existem muitas empresas que entendem a importância de um conselho, não é a grande maioria ainda, mas existem aquelas que entendem, e aí montam lá um conselho. Só que aí, em vez de aproveitar justamente esse conhecimento e experiência dos conselheiros para olhar para o futuro, estratégia, planejamento, eles pegam mais de 50% de um encontro, de uma reunião com esses conselheiros para ficar discutindo o resultado do mês passado. Coisa que eles deveriam estar fazendo com os seus diretores, com os seus colaboradores e não com o conselho. É um alto investimento num conselho para algo que deveria ser feito dentro de casa. E aproveitar o conselho, então, como a gente fala aqui na Board Academy, né? Olhando pelo retrovisor, 80%, e talvez um 20% olhando para o retrovisor, não. Para o para-brisa, olhando para frente, 80%, e 20% olhando para o retrovisor para trás, né? Que seriam os resultados do mês anterior. Ainda digo mais um pouco, viu, Marcelo? E aí, só para ajudar você, viu? Tem um grande... não é mentor meu, mas é um grande escritor global chamado Rancharan. Então, eu tive a oportunidade de estar com ele em algumas reuniões de conselho e em algumas reuniões. E ele falava assim, não perca tempo apresentando, fale, explique, olhe para frente. Eu não estou preocupado em ver o seu passado, eu estou preocupado em olhar qual a sua visão de futuro. E é verdade. Quanto tempo eu perdi preparando uma apresentação quando eu poderia estar pensando em ideias? Então, recentemente eu participei do Board Summit e eu ouvi durante uma palestra. E é isso, hoje eu acordo e vou dormir com uma frase que eu ouvi lá. Qual a próxima pergunta? E aqui fica a referência, né, para o nosso querido José Salib, grande parceiro aqui da Board Academy, que ministrou essa palestra, dizendo, quando você pensa em uma resposta, a pergunta mudou. Então, qual que é a próxima pergunta? Né? É realmente algo para a gente pensar com bastante carinho. Mas vamos continuar aqui na sua trajetória. A gente está sempre indo e voltando. Nesse meio do caminho, então, a filha já nasceu, já está ali uma criança, e aí você... muda depois do projeto da Skin Cariol, você muda novamente. Isso, aí eu mudei para esse BPO, para essa empresa de BPO, e 2 anos depois, 1 ano e um pouco depois, eu recebo um convite de uma petroquímica para poder atuar lá no porto de Suape. Então, uma petroquímica, na época, uma petroquímica na área só de plásticos, hoje uma petroquímica aí na área de outros negócios, inclusive. E passei lá 11 anos nessa empresa, então talvez junto lá com a Antártica Ambev, os 2 grandes períodos que eu concentrei em uma empresa específica. E nesse período, aí nessa empresa especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar com a cadeia de supply chain, com o inbound, com o atendimento do outbound, mas tendo como visão o longo prazo, tendo como visão o planejamento a longo prazo, criando uma estrutura e participando de uma estrutura de S&OP, então criando mecanismos para poder trazer todo um combinado executivo para o mesmo lugar e tomar decisões olhando o futuro, olhando para a brisa. Então, o que é que está acontecendo agora que eu posso mudar para poder converter o resultado dentro do mês, que é algo que a gente não faz, né? A gente olha o M menos 1, no M para corrigir o M mais 1 ou o M mais 2. Na realidade, a gente consegue criar aí uma estrutura onde a gente olha o M.
Para corrigir o M. Tenho que corrigir o M, não real. chorar por ele depois no mês seguinte. É isso aí. Corrige o curso. Muda o curso que você está seguindo. Então, se você tem vamos imaginar um navio, certo? E aí é legal essa analogia. Imagina um navio. Você precisa chegar no próximo porto em 30 dias. Se ao longo do porto, se ao longo dessa navegabilidade, você descobre que a velocidade do rio em força reversa é maior do que a que você estipulou, o que é que você faz? Você aumenta a quantidade de remo. Agora, se você não olha o presente, você não aumenta a quantidade de remo. Você vai chegar o quê? Atrasado na sua entrega. E aí o que eu vou fazer? No mês seguinte eu vou explicar o porquê eu atrasei. Mas explicar já foi, já passou, já perdi o resultado. Sabe o que acontece com quem explica o resultado do que passou no próprio mês? Eu perco o resultado, inclusive, do próximo mês. Então, algo ruim... Porque isso vira um hábito. Isso. Eu dar explicação do porquê eu quase atingi. Mas foi 80% da meta, mas não foi a meta. É isso. E é importante. Não é que não é importante eu saber. Eu tenho que saber o que aconteceu. Mas eu já tenho que estar pensando em como corrigir o curso do meu navio. Então eu faço muito essa analogia na navegabilidade. Primeiro, porque o Brasil não tem navegabilidade. Segundo, porque na área de logística tudo nosso é navegabilidade, né? Claro, não importa o modal. Não importa o modal. Então, hoje a gente tem muito recurso para chegar na tua porta no tempo certo. Você deu aí um exemplo de empresas que fazem entrega às vezes até no mesmo dia. Isso não se pensava há 10 anos atrás, então 15 Não, às vezes eu acho que o cara tá atrás de uma árvore perto do meu bairro, porque é um absurdo a velocidade de entrega. Exatamente. E fazer essa entrega no varejo, vamos pensar no varejo, no varejinho, no last mile, isso dá prazer para quem trabalha com supply chain logística, entendeu? Porque a gente sabe... Por exemplo, que você receber a sua mercadoria no tempo certo, na quantidade certa, não é suficiente. Qual é o serviço que eu estou levando para você? Tua mercadoria está chegando sem estar danificada, o seu pacote está entregando sem que eu precise lhe ligar ou lhe chamar 10 vezes no dia. Então, tudo isso é antes para que essa entrega seja perfeita. Exato. E a entrega perfeita, muitas vezes, é... entregar mais do que o que você está esperando para entregar. É eu entregar para você sem que você saiba que eu lhe entreguei só o que você esperava. Eu estou te entregando mais, eu estou lhe entregando prestação de serviço. Sabe quando você compra num restaurante e o teu pedido chega com um pedaço de papel com anotação: obrigado por comprar no meu restaurante. Só isso é importante. Eu esqueço até a comida que eu lembro do pedaço de papel. E isso eu aprendi na minha vida e na minha carreira de executivo. Então, eu entro nessa indústria, eu entro nessa petroquímica, trabalho durante 6, 7 anos como operador de supply chain, como executivo de supply chain, hands-on, e faço uma transição para o corporativo da empresa em Bangkok. E aí eu trabalho efetivamente 2 anos numa operação globalizada, onde aí sim eu tenho pessoas que eu converso, pessoas no meu time que têm culturas diferentes realmente. Então, uma cultura diferente nas Américas, uma cultura diferente na Europa, uma cultura diferente na Ásia, culturas completamente diferentes, onde você tem que adaptar relações. Sim. E adaptar relações é muito difícil, Marcelo. Sabe por quê? Porque a sua relação com você mesmo às vezes é difícil. E aí lembra lá atrás que você falou, quem é o teu mentor, você ouve alguém, você conhece pessoas, mas às vezes você quer resolver o problema de outras pessoas e você não se conhece. E aí uma coisa é importante nisso, a minha estrutura familiar me ajudou a isso, a entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu posso.
Essa transição para uma operação global não foi fácil. Eu voltei a passar 2 anos aí longe da minha família. Então, eu passei 2 anos... Eles não foram com você? Não, imagina. Eu passava 95% do meu tempo viajando, 95% do meu tempo fora de casa. Então, não pode transitar em operações diferentes, né? E aí, em 2022, eu tive a oportunidade de tocar um projeto nos Estados Unidos e aí sim... pela indústria, pela petroquímica, e aí sim, nessa época, eu levo a família para ficar comigo nesse período. Então, e isso foi muito reconfortante. Então, e aí foi quando eu tomei a decisão como executivo que eu preciso estar com a minha família, realmente, na minha idade, na minha trajetória profissional. Eu acho que está no momento que eu precisava repensar isso. Então, 2 anos fora, viajando, pandemia, fora, vendo Eu lembro que a gente se conheceu numa reunião que você estava fora. Estava fora, estava em Houston. Então, essa operação toda, ela criou um vínculo organizacional para mim de chaveamento multicultural. E isso é muito bacana, sabe por quê? Porque eu comecei a ver que estruturas, elas são criadas com base em relacionamento. Errei muito, viu, Marcelo? Errei muito. Imagine, eu era líder de projetos para tocar projetos em 150 fábricas ao redor do mundo, em 50 países. Uau. Então, imagina, toquei projetos na Nigéria, no Egito, na Indonésia, na Tailândia, na China, na Índia, na Austrália, no Vietnã, no Canadá, cada México. Tinha hora que era projeto específico com uma cultura, mas tinha hora que eram projetos multiculturais, onde uma fábrica do Canadá tem que atender uma fábrica na Nigéria, imagina. Então, são mundos completamente diferentes. São egos diferentes, que é a parte difícil do processo. Então, mas aí o meu papel era entender os egos, né? Onde anda essa estrutura de egos? Então, e aí isso foi legal. Eu aprendi a me estruturar nisso. Então, e isso foi bacana. Isso me deu subsídio para eu tomar a decisão de virada de chave na minha vida profissional e na minha carreira. Adoro supply chain, convivo com supply chain até hoje. Adoro projeto, convivo com projeto até hoje. Mas eu precisava criar um vínculo de governança. E aí eu conheci a Board Academy no final de 2022, então tem um momento icônico Você disso, estava né? buscando uma posição de conselho ou algo? Não, eu estava procurando onde eu me identificaria como um novo profissional. É um novo mundo, Será que eu vou ser consultor, professor? O que eu vou montar? Isso também, mas não, a minha área de supply chain, eu gosto muito da minha área de supply chain, eu gosto muito da minha área de executivo de supply chain. Então, mas onde isso aconteceria? Então, minha filha estava com 13 anos, minha filha vai fazer 15 anos e, consequentemente, o que acontece? Ela precisava estar junto com as amigas. E sabe o que eu percebi nessas minhas mudanças todas, nessa minha experiência profissional toda de multiculturalidade? Que a gente precisa ter infância. E a gente precisa ter amigos de infância para compartilhar aquilo que eu não posso, entendeu? Então, num encontro com um amigo de infância que muitas vezes eu tenho o insight do futuro. Para a minha carreira ou para a carreira dele. Então, e aí eu não queria tirar isso da minha filha. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente volta para o Brasil, ela volta para Pernambuco, eu fico na ponte aérea São Paulo-Recife, até porque no viés e no contexto de supply chain aqui tem oportunidades que eu me identifico. Então, lógico, se aparecer uma oportunidade que eu me identifico em Recife, eu repenso a qualquer momento, né? Isso faz parte da nossa qualidade camaleão, né? Então, a gente tem, na realidade, e aí, essa qualidade camaleão é que é importante no profissional, né? Principalmente supply chain, né? Então, a gente se depara com muita diferença cultural na ponta. É o que eu digo, tem empresa que só conhece o cliente pelo supply chain.
o vendedor nunca foi lá, o financeiro nunca foi lá, o contador nunca foi lá, o CEO nunca foi lá e o operador de entrega sempre foi lá. É verdade. Você só recebe se alguém te entregou. Né? Interessante isso. Os sistemas são tão automatizados hoje que o cara compra, ninguém fala com ele, mas alguém tem que entregar. Exatamente. Então, por qualquer movimento, entendeu? Se você chega e o teu pacote está dentro de uma estrutura e de um armário, alguém montou e alguém colocou lá, né? Não foi robotizado ainda, né? Vai chegar um momento, mas ainda não foi robotizado. Mas é o que eu digo. Por exemplo, teve um momento que lá na Coca-Cola eu gerenciava uma operação com mais de 1.500 caminhões por dia na rua. E 1.500 caminhões na rua significa uma média de 15 entregas, 20 entregas por caminhão. Imagina qual era a potencialidade se eu quiser fazer uma operação qualquer de marketing, comercial, de levar a marca da empresa para 20 vezes 1.500 caminhões por dia na rua. É muito forte. Qual é o potencial disso? A gente aproveita como empresa? Aí é que entra o papel do conselheiro. Você está perdendo essa oportunidade, porque eu estou vendo que você tem essa capilaridade, mas você não está conseguindo aproveitar ela. Eu tenho mais de 30 mil seguidores no LinkedIn. E só aprendi a conviver com os meus seguidores e com a minha capilaridade no LinkedIn quando eu entrei na Board Academy. Sabe por quê? Quem é visto é notado. Sempre. Foi aí que eu aprendi. Sabe? E é o Farias, né? É uma frase do Farias. Então tá lá. Farias, essa frase foi você que incorporou ao meu ser. Quem é visto é só quem é notado. É isso mesmo. E me diz uma coisa, você chega então na Board Academy, talvez por uma rede social, por uma indicação de alguém, e entra, né, de fato aqui dentro, faz uma série de formações. Como que está o seu momento atual? Você, após um ano aí de Board Academy, já se colocou em algum conselho? Está atuando como conselheiro? Deixa eu voltar só um passo atrás, Marcelo. Você me pediu isso o dia todo, então eu vou pedir isso para você agora. Eu conheço a Board Academy no final de 2022, no momento que eu queria mudar e queria transitar. É difícil, não é fácil. Conheci o trabalho da Board Academy. Na realidade, vocês eram menores do que o que são hoje. Vocês estavam estruturando uma operação de alavancagem e é isso que está acontecendo. Então, por que eu digo isso? Porque a gente era menos de 1.000 membros nesse grupo. Sim. Então, o que acontece? Mas eu conheço a Board Academy e eu decido ser board member numa entrevista, numa reunião online, num encontro que marcou, sabe? Porque nesse encontro eu estava num prédio icônico chamado Empire State, no topo, conversando com o Eduardo. E conversando com o Eduardo, naquela hora eu decidi ser board member. Então, é algo que marca até hoje. Com então, certeza. E aí sim, lógico, não é da noite pro dia que você vira conselheiro. Lembra toda a minha chave de executivo, levanta da mesa, tá numa reunião, tô com um problema, arregaça a manga, tira o operador da máquina, monta o pallet, carrega no caminhão, sai, vai, entrega aí. E agora? Agora eu preciso pensar que não é isso. Agora eu preciso pensar que no ano que vem, essa operação não pode ter o mesmo problema que teve nesse ano. Daqui 5 anos, essa empresa tem que continuar operando. Então, muda o mind. E precisa de conteúdo, precisa de aprendizado. Então, e aí foi isso que eu fiz ao longo de ser membro da Board Academy. Então, eu comecei lá do zero, no Board Starter, e aí eu fiz ao longo desse período o Lean Governance, eu fiz o PFCC, eu fiz o Conselho na Prática, e aí isso me deu conteúdo. Para quê? Para que eu pudesse virar minha chave. E aí é uma coisa que a Board sempre fala, o conselho está aí para você, que é indicado. O conselho está aí para você, que faz parte de um time. E foi isso que aconteceu. Então, hoje eu sou
membro de um conselho, entrando em outro. Então, e isso me deixa feliz, porque deixa feliz toda a minha relação. E eu posso lhe dizer uma coisa ainda mais diferente disso tudo, porque estar em conselho é uma delícia, é muito bom, é marcante para a vida de quem olhou e estruturou onde eu queria chegar. Nem queria chegar em 2 conselhos ao final de um período de tempo, tá certo? Mas aconteceu. Mas mais do que isso, eu criei bons amigos aqui. Acho que isso é um grande diferencial, né? E não falando bem ou mal de nenhuma escola, Não. mas muitas escolas você vai, você se forma, tem um belo de um conteúdo, mas acabou o dia da formatura lá do seu certificado, cada um para um lado e tchau, né? A Board Academy ela preza muito isso, e por isso que nós não chamamos os nossos alunos de alunos, e sim de board members. Ou seja, uma vez board member, sempre board member. Você é membro de um clube, e esse clube é um clube de conselheiros que se ajuda, que se conecta, porque posições de conselho são posições de indicação, são posições de extrema confiança. Dificilmente você vai ver um anúncio de uma vaga de conselho em qualquer site de empregos, porque não é assim que se contrata conselheiro, né? É fio do bigode. Então você está hoje num conselho, amanhã vai terminar o seu mandato, você vai ter que indicar alguém no seu lugar, e você lembra do Marcelo, que é um conselheiro também, amigo seu de confiança. E você recomenda o Marcelo. E aí acontece a famosa dança das cadeiras, eu estou saindo de um outro lugar e vou indicar um outro, né? E um vai ajudando o outro. Até porque tem conselhos que começam com um conselheiro e a empresa vai crescendo e vai demandando mais conselheiros. E aí vão se chegando outros conselheiros naquela empresa também. Exatamente. E aí tem um ponto, viu, Marcelo, que a Board também ajuda nesse crescimento, é que ela consegue entender o teu sonho e transformar em realidade. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem legal. Eu sempre quis escrever um livro. Faltava coragem, talvez. Vontade eu tinha, mas faltava coragem e oportunidade. Então a Board veio com uma proposta de ser coautor no livro Os Conselheiros. Verdade. E aí eu entrei nessa jornada e sou coautor do volume 2 do livro Os Conselheiros, junto com outros coautores, e histórias maravilhosas contadas, histórias de vida, e que traz pra gente uma satisfação tão grande, porque a gente consegue escrever aquilo que a gente nem pensa. Então, e aí, é um grande exercício de retrospectiva, né? De relembrar as nossas histórias, origens, e falar, caramba, eu passei por isso, eu não lembrava mais, porque estava no piloto automático. É isso aí. E assim, eu agradeço muito a Board essa oportunidade, mas agradeço principalmente a você que me deu essa oportunidade e me acompanhou em escrever isso. Lógico que você não pode escrever a minha história, mas você me fez tirar de dentro aquilo que eu nem conhecia que eu tinha como escritor. Que legal. Então, isso é legal. Isso é bacana. É bom pontuar aqui para quem está nos assistindo, né? Dentro da Board Academy nós temos diversos programas de formação de conselheiros, desde o início, o médio até o avançado. E nós temos também uma linha editorial, onde nós produzimos livros e revistas. Então, esse livro que o Yuri está comentando aqui é o livro Os Conselheiros, um livro em coautoria. Nós já estamos aí na 4ª edição desse livro, né? Cada edição conta aí com 30 a 40 coautores, todos board members, que contam ali a sua história de vida pessoal e profissional. Se você é um board member e se interessa por isso, eu brinco, já plantou uma árvore, já teve filhos, está faltando só escrever a sua história. Então nos procure também para saber mais sobre esse projeto do livro Os Conselheiros. Vai ser um prazer também, uma honra, poder ter você em um dos nossos volumes aí, ao longo aí da nossa jornada. Yuri, nós já passamos de 1 hora de conversa. Deixa eu só fazer um parênteses, posso? Claro. Eu queria, além disso tudo, eu queria muito agradecer a 2 pessoas e uma de 4 patas que eu falei aqui ao longo da nossa conversa, mas não falei o nome. Então, Luísa, minha esposa, Letícia, minha filha, Lili, a cachorra. Então, nós somos uma família que se une para olhar para o futuro fazendo bem. Luísa é a esposa, a filha... Letícia. E Lili, a cachorra. Lili, a cachorra. Triple L. Luísa e Letícia. Parabéns pelo marido, parabéns pelo pai que vocês têm. O Yuri
é uma pessoa muito querida aqui dentro da Board Academy. Eu queria que vocês soubessem disso. E para vocês, empresários que estão nos assistindo e que se identificaram com a história do Yuri, a especialização dele em supply chain, toda essa trajetória que ele vivenciou, tá aí um bom conselheiro, quem sabe, para atuar na sua empresa e ajudar a sua empresa também a continuar crescendo. Yuri, caminhando para o nosso final aqui, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos board members, onde ele não pode fugir da pergunta. Tudo bem? Vamos lá. O Yuri de hoje, com 48 anos, se tivesse que voltar para aquele Yuri jovenzinho que estava lá, aonde? Em Manaus, não, já tinha ido para Recife talvez, né? Mas ali ainda com os pais, cheio de sonhos, qual seria o conselho que o Yuri hoje, já maduro, experiente, vivido, daria para aquele jovem Yuri? Eu voltaria no tempo só para dizer, é como eu falei para você ao longo desse tempo, né? Eu não mudaria as minhas bandeiradas, mas eu voltaria no tempo e teria dito, Yuri, olhe mais para as pessoas. E você é uma pessoa que com certeza fala bem e fala muito, mas ouça também. Uau, fantástico, fantástico. Yuri, quero te agradecer imensamente pelo privilégio. Eu que já te conhecia, né? Tinha tido o privilégio, talvez depois da sua esposa, de ter sido o primeiro a ler a sua história no livro, né? Nos Conselheiros Volume 2, mas agora, com detalhes que trouxemos aqui nesse podcast, eu pude te conhecer um pouco mais e também a nossa plateia aqui, seja pelos nossos canais do YouTube, Spotify, os nossos board members que vão ter acesso a esse conteúdo também, e espero realmente que aqui na Board Academy, que nós somos uma família, a gente possa sempre te ajudar também a trilhar aí o caminho, assim como você tem feito conosco. Então, muito obrigado. Obrigado você, Marcelo. Obrigado à Board Academy pelo espaço no podcast. Eu acho que, além do livro, isso aqui é algo que transforma e que cria um momento na nossa história. Então, sou muito agradecido a esse movimento de conhecer pessoas e de fazer bons amigos que eu tenho feito aqui. Obrigado. É isso aí. E a vocês que ficaram conosco até agora, meu muito obrigado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a nos seguir. Se você vê aí no seu YouTube um sininho, clica no sininho para você ser notificado sobre próximos episódios. Nosso podcast Os Conselheiros indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais!